Hoje nós vamos falar um pouco do plano de manutenção preditiva aplicado ao departamento gráfico de uma indústria do ramo fumageiro. Estes são os integrantes do grupo. Primeiramente, vamos entender por que a manutenção vem sendo um tópico tão discutido ultimamente. Bom, o mercado cada vez está sendo mais competitivo. Os consumidores estão exigindo mais das empresas, maior qualidade de produtos, de serviços. E dessa forma, junto com o avanço das tecnologias para prevenir e planejar falhas, as empresas estão conseguindo otimizar os seus recursos. Então, a manutenção vem assumindo posições estratégicas nas empresas. O que nos leva à seguinte pergunta: quais são os principais tipos de manutenção e como que elas são utilizadas? Bom, começando pela corretiva, que ela espera uma falha ocorrer para depois realizar o reparo ou substituição, não existe um planejamento. A preventiva, que ela é baseada em parâmetros do uso do equipamento e planeja a parada para manutenção. Então, ela pega, analisa todos os parâmetros do equipamento, pega o histórico de outras empresas que utilizaram o mesmo equipamento e se baseia nisso para poder planejar as suas paradas. Existe a preditiva, que é o monitoramento constante da máquina e que é possível prever a ocorrência de falhas, porque ela vai estar ocorrendo em tempo real. Então, assim, o operador, a pessoa que vai estar vendo aquilo ali, vai conseguir ver quando está começando uma falha bem no início e assim vai conseguir planejar melhor a sua linha de produção. E a manutenção proativa, que é um tipo novo que visa a identificação da causa raiz e não só dos sintomas do problema. Neste trabalho, nós vamos focar um pouco mais sobre as vantagens da manutenção preditiva. E quais são elas? Começando pela qualidade do produto, porque com a otimização de recursos é possível melhorar um produto. Segurança das operações, pois consegue prevenir as falhas. Disponibilidade dos sistemas e redução de custos. E quais são as principais técnicas de manutenção preditiva? Bom, tem a inspeção sensitiva, que ela utiliza sentidos humanos para a detecção de possíveis falhas, inspeção visual, análise olfativa, dentre outras. Análise de vibração, que ela detecta níveis de vibração, ruído, desbalanceamento e temperatura em equipamentos, sem o desligamento dele. Então, o monitoramento ocorre com a linha de produção funcionando. E a principal variável também observada na análise de vibração é a frequência de ressonância. Existe a termografia, que utiliza instrumentos sensíveis à radiação infravermelha, e sem contato físico é possível ver o perfil térmico e medir as variações de calor em um equipamento. Então, com isso, a gente consegue detectar se o equipamento está operando normalmente, se não está, se está tendo um ponto de aquecimento atípico comparado ao que se espera e outras coisas. E existe a ferrografia, que ela determina a severidade, modos e tipos de desgaste em máquinas por meio da identificação da morfologia, ou seja, acabamento superficial, coloração, natureza, tamanho das partículas, tudo isso encontrado em amostras de óleo, graxas, lubrificantes, de qualquer viscosidade, consistência ou opacidade. Agora, voltando um pouco a falar sobre a análise de vibração, que é um dos principais métodos utilizados, vamos ver como que é realizada essa análise. É feita a coleta de dados por meio de sensores, e essa análise é feita por especialistas, porque analisando o comportamento de determinado sinal em um período de tempo e frequência, conseguimos identificar falhas em determinadas máquinas. E quais são os defeitos identificados por meio de vibrações? Desequilíbrio, desalinhamento, desgaste, montagem. Agora sobre termografia. Quais que são os principais diagnósticos ao utilizar a termografia? Bom, podemos dividir em duas categorias, sistemas elétricos e mecânicos. Nos elétricos, pode ser detectado mau contato de alguma fiação, oxidação de componentes, desgaste de algumas peças, sobrecarga de circuitos, inspeções em linhas de transmissão. E já nos sistemas mecânicos, é possível detectar também atrito entre algumas peças, falta de lubrificação e problemas de alinhamento entre eixos. Então, dá para ver que, assim, é um tipo de análise que dá para detectar várias falhas diferentes.
Agora sobre termografia. Quais que são os principais diagnósticos a utilizar a termografia? Então, as vantagens que a termografia proporciona para a gente é o aumento da confiabilidade, melhora de qualidade, reduz custos, melhora a segurança de processos, equipamentos, minimiza o tempo de parada de máquinas e vários outros fatores que fazem as empresas aderirem a cada vez mais. Agora que falamos bastante de todos os tipos de manutenção, as técnicas e quais são as vantagens que elas trazem para as empresas, vamos ao nosso estudo de caso. Bom, foi proposto um estudo de caso da implantação de um plano de manutenção em ambiente fabril. E nós nos baseamos em um artigo que fala sobre a empresa de tabacos Crouse Sus, que é uma empresa do ramo fumageiro que fica em Cachoeirinha. E o setor dentro dessa empresa que vai ser estudado é o setor de departamento gráfico. E essa empresa produz em média 30 bilhões de cigarros por ano, então dá para ver assim que é uma empresa que tem uma produção bastante grande até. Qual que é a estrutura organizacional dessa empresa? As principais áreas são duas, que é o processo primário e o processo secundário. O processo primário, ele consiste no processamento dos fumos, que é a matéria primária. E o processo secundário é a fabricação dos cigarros já como produto final. E essas áreas, elas são suportadas por uma estrutura administrativa que é formada pela engenharia, a qualidade, treinamentos, segurança e meio ambiente e o centro de pesquisa. Agora, para entender a dimensão mesmo da empresa, nós vamos ver aqui quais são os locais que ela atua e como que ela é dividida fisicamente. Começando por 3 centros de processamento de fumos, que ficam em Cachoeirinha, Blumenau e Rio Negro. Ela possui 2 unidades industriais em Cachoeirinha também e em Uberlândia, e 6 centros de distribuição, que são em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. E qual que é o cenário do departamento gráfico, que é o objeto mais específico do nosso estudo? Ele possui equipamentos de ponta e é nesse ponto que tem gargalos ainda, principalmente envolvendo a manutenção desses equipamentos e o acompanhamento deles. E a parada no departamento gráfico afeta diretamente a produção e isso gera muito prejuízo para a empresa. Esse departamento também é responsável por cerca de 95% da produção de rótulos, estojos, envoltórios, reforços, forros, impressos e ponteiras da empresa. Então, assim, é bem representativo. E ele imprime cerca de 200 milhões de metros quadrados por ano. A metodologia utilizada, então, para implementar um plano de manutenção nesse cenário proposto foi, primeiramente, a revisão bibliográfica, depois, levantamento de dados, todos os dados que a empresa possui, observação participante, que é você estar ali vendo como que é o processo da empresa no dia a dia, conversando com as pessoas, e a implantação da gestão da manutenção preditiva. Depois disso, vai sendo feito continuamente o levantamento histórico de paradas de equipamentos por manutenção corretiva, disponibilidade de máquinas, atrasos, custos, e isso vai ser sempre revisto. Não vai ser feito uma vez só, é um processo contínuo, de melhoria contínua. E a situação anterior da empresa era a seguinte: ela já possuía manutenção preditiva, e agora vamos falar um pouco sobre a análise de vibração que ela já realizava, mas de maneira errada, porque tinha muito atraso na entrega dos relatórios, dificilmente ela cobria 100% dos componentes que deveriam ser monitorados, então tinha um gap muito grande, e os indicadores não eram atualizados periodicamente. Então, além disso, não tinha plano de ação para os indicadores, porque os dados não eram bem utilizados. Eles realizavam também inspeções termográficas, só que de maneira errada, porque começava com planejamento que era feito por outro departamento que não tinha consciência da realidade daquele departamento e quais são as suas necessidades. E ele apresentava constantes falhas, pois a divisão física e a descentralização da gestão técnica geravam conflitos com as atividades da rotina. Eles não geravam relatórios também, muitos assim, pois de 2009 até 2012 foi emitido apenas um relatório de termografia, então assim, é muito difícil detectar as falhas. E ocorriam diversos desarmes de máquinas devido a produtos de aquecimento que poderiam ter sido identificados e evitados antes.
E eles também realizavam análises ferrográficas, só que de maneira muito superficial e errada, porque eram feitas substituições aleatórias de óleos lubrificantes e tinha muito desperdício, como vapor e ar comprimido. Então, precisa muito de uma necessidade, tinha uma necessidade muito grande de intervenção. Agora, começando a implantação do plano de manutenção em si. O que foi feito? Bom, primeiro foi criada a função inspetor de rota com as seguintes atribuições: criações de notas, criações de rotas de coleta de dados e histórico do sistema da informação da manutenção, porque para fazer uma manutenção efetiva tem que ter uma coleta de dados muito eficiente para depois realizar a análise desses dados. E essa função inspetor foi atribuída a 2 funcionários, e assim o analista ficou responsável mais pela análise dos dados e os inspetores pela coleta dos dados em si. E esses inspetores, geravam requisitos de adequação de segurança e integravam os resultados com o sistema de manutenção centrada na confiabilidade. Além disso, foi realizada a criação de rota e cronograma de inspeções, porque eram feitas de forma aleatória antes. Então, foi utilizado um sistema computacional para isso, em que gerava a rota de coleta, o cronograma das inspeções, revisados de acordo com o histórico de dados coletados, e os dados eram armazenados e analisados. Então, era um programa que foi feito para realizar isso e otimizar todo esse planejamento. Na figura ao lado, a gente pode ver o software que é utilizado e a demonstração das etapas, etapa por etapa, e como que era realizado, que foi implementado, né, no caso. Também foi implantado a criação e a emissão de relatórios contendo pontos e medidos e analisados. E como que foi isso? Bom, a emissão e divulgação dos relatórios tinham que mostrar por equipamento percentual de atendimento ao plano de análise, percentual de atendimento às notas Z2, efetividade das recomendações descritas nas notas, índice de quebras, status mensais da atividade e acompanhamento de falhas corrigidas. Com isso, foi possível obter resultados muito bons, que envolvem redução de custos com o consumo de ar comprimido, que antes foi falado que tinha um desperdício muito grande por causa dos vazamentos. Então, desses vazamentos, em um ano que foi implementado isso e visto os resultados, 84% dos vazamentos foram removidos. E antes, o custo de ar comprimido era 407 e foi para 338 com esse plano de manutenção. Tivemos também a redução de cerca de 30% no consumo unitário do vapor, redução de cerca de 35% da máquina desligada, que é o downtime, da principal impressora por paradas mecânicas que foram evitadas. E em um ano a gente obteve a redução de 3,8% para 2,5%. Então foi bem significativo, que representa 50 toneladas de produto acabado a mais no ano. Foi obtido também a redução das paradas eletrônicas, que o tempo era antes de 4,4%, passou para 3,5%, que também implica em 40 toneladas de produto acabado, que é muito grande. Tivemos também a redução do número global de atividades e, por consequência, a redução do custo da manutenção, ou seja, uma manutenção bem realizada não implica necessariamente o aumento do custo da manutenção sempre. Se ela for bem feita, pode até reduzir o custo da própria manutenção, que foi vista nesse estudo de caso. E o aumento do MTBF, que é o Mean Time Before Failures, que é o tempo médio entre falhas, ou seja, demora mais para o equipamento ter uma falha. Foi que antes era 2.500 horas, foi para 4.750, que é quase o dobro. Por fim, podemos concluir que o plano de manutenção realmente se mostrou eficaz e trouxe retornos financeiros para a empresa. E para se ter uma manutenção eficiente, é importante realizar a integração de todos os tipos de manutenção e adequar a atividade ao setor a ser analisado, ou seja, não é possível implementar apenas um tipo de manutenção numa empresa inteira. Para ter um resultado bom, é bom implementar a manutenção preventiva junto com a corretiva, junto com a preditiva, vários tipos de manutenção preditiva, dependendo do que você vai estar realizando manutenção.
Então, essa integração de tipos diferentes é muito importante para se obter um resultado bacana. E é isso aí, então. Queria agradecer a atenção e, em caso de dúvidas, só entrar em contato com a gente. Obrigada.